dia, pessoal! Bom dia! Seja muito bem-vindo nesta manhã de feriado, dia 1º de maio, dia do trabalho, sexta-feira, 1º de maio de 2020. Seja muito bem-vindo, Dani, Vânia, seja muito bem-vinda, Isadora, seja bem-vinda. Juliana, Timóteo, que bom, Ju, ver você por aqui, Ju. Seja muito bem-vinda, Juliana, fiquei feliz de te ver. Luiz Renato, bom dia, Luiz, tudo bem, Renato? Fran Santos, bem-vinda. Bom dia, pessoal. Hoje eu preparei uma aula pra gente, ó, preparei uma aula, fiz aqui, ó, trocentas anotações para compartilhar com vocês, várias para eu não me esquecer. Como é que vocês estão? 1º de maio, feriado. Quero ver quem que vai acordar nesse feriadão, 5h45, né? Pra gente fazer essa live de hoje que o tema tá bem legal. Pessoal, por favor, podem fazer uma gentileza pra mim. Oi, Carlos, bom dia. Ó, quem tá aí? Márcio Moreira, meu amigo Márcio. Bom dia, Márcio. Seja muito bem-vindo. Que bom ver você aqui essa hora da manhã. Muito obrigada, Isa. Isa falando que eu sou positiva, energética, né, Isa? É que eu sou ligada no 440, Isa. Bom dia para vocês que estão chegando. Bom dia, Juliana. Conseguiu acordar, né? Fiquei muito feliz. Fabi acordou também? Que bom! Pessoal, faz um favor pra mim. Preciso que vocês cliquem no coraçãozinho pro Instagram manter a minha live. E também eu preciso que você clique no aviãozinho e manda aí pra sua audiência, pro seu direct, pro pessoal, pro Instagram não me cortar. Porque senão ele vai lá e derruba a minha live. Ele pensa que é uma live só de blá, blá, blá. E não é. Tem conteúdo aqui, né? Como eu falo, eu não faço live, né? Eu dou aula e hoje separei um conteúdo aqui top a pedido da minha queridíssima Fabi. Tem um tema aqui legal hoje. Nós vamos falar sobre rejeição. Olha só, acho que a live de hoje vai ser uma live mais intensa, porque vai ter um tete a tete aí com a galera. Então, se você puder fazer essa gentileza, Rosângela Pandini chegando agora, muito bom dia. Somos todos Érica Belon. Ah, Isa, daqui a pouco vai criar uma hashtag, né, Isa? Você sabe que eu tenho uma aluna, Isa, que ela fala assim, que diz que onde ela trabalha, o pessoal fala pra ela que diz que o curso, ela fez uma academia de líderes com a gente, né? Aí diz que o pessoal fala pra ela que é antes Érica Belon e depois Érica Belon. Olha isso. Fico feliz, ainda mais que a aula de hoje eu quero falar sobre libertação. Ó quem tá aí, meu querido aluno Cadu Carlos Eduardo, um chefe top de linha, diretamente da França, lindo do meu coração, que eu amo de paixão, que encontrei com ele em Lisboa, né? Acho que foi em Lisboa que eu encontrei com o Carlos. Carlos, um beijo pra você. Simone, seja muito bem-vinda, Si. Muito bom ter você aqui. Se vocês puderem, então, vai clicando aí, ó. Taca o dedo no coraçãozinho e manda aviãozinho pro povo todo, porque senão o Instagram vai cortar a minha live e ele não avisa a minha audiência que eu estou aqui, você acredita? Ele pensa que eu também faço parte lá daquela galera que só fica na live pra blá, blá, blá. E aí ele não deixa eu ficar. Então, uma forma da gente avisar, né, o Instagram que a live aqui tem conteúdo é você clicar no coraçãozinho e você disparar isso para as pessoas. E também para que ele me mantenha, porque aí ele me deixa gravar. Você viu que a gente está conseguindo gravar nossas lives no IGTV? É por causa de vocês. Então eu preciso de vocês para fazer isso, porque tem gente que me pede o conteúdo e ele não tá mais deixando gravar no Stories, mas ele tá me deixando gravar no IGTV. E aí as pessoas pedem o conteúdo e às vezes eu não tenho, né? Não consigo, porque ele não me deixa gravar. Tem dia que a hora que eu encerro a live, ele não me dá nem a opção de salvar a live, pra vocês terem ideia. Mas enfim, né? Tudo tem um dono e a gente tem que respeitar aquilo que o dono acha, né? Vamos lá então, pessoal. Olha, eu separei um conteúdo aqui hoje e eu diria pra vocês
que é um conteúdo intenso, tá? Porque fala de rejeição. E eu até preparei uma aula, ó, marquei um monte de coisa aqui que eu não posso esquecer de falar para vocês, tá? Bom, eu atendo muitas pessoas, a maioria delas adultos, eu não trabalho com adolescente. E os jovens que eu atendo são jovens mais maduros, então eu não trabalho também com aquele jovem, né? É muito difícil eu atender lá o jovem dos 18 anos, é muito difícil. Mas eu estou na faculdade com muitos jovens que têm essa faixa etária, dos 18, 19, 20 e tantos anos. E a gente, enquanto professor, a gente observa muito o comportamento deles na sala de aula, a desenvoltura, a capacidade que eles têm de apresentar os seus trabalhos, né? Então, a gente percebe muito ali aquele jovem que foi amado na infância e aquele jovem que foi rejeitado na infância, porque o comportamento dele já diz tudo. Então, eu sempre falo para vocês, ninguém é amargo porque quer, ninguém acorda de manhã e decide isso. Olha, eu vou ser uma pessoa amarga e eu vou dar patada em todo mundo. Claro que não. Sempre atrás de uma pessoa ferida, há alguém que foi ferido. Atrás de uma pessoa que fere, sempre vai ter uma alma ferida. Então, ninguém bate em ninguém se não tiver uma raiz de tristeza, de amargura, de rejeição, alguma experiência negativa atrás. Então, essas experiências negativas de rejeição constituem, por incrível que pareça, uma parte da nossa personalidade. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. As feridas emocionais, ó, eu marquei bastante coisa hoje aqui para não esquecer para te falar. Quero fazer uma live bem completa. As feridas emocionais mais os problemas vividos na infância, eles determinam absurdamente, olha que coisa, gente, a qualidade de vida de um ser humano. Às vezes a gente pensa, já falei isso em lives aqui também, que a qualidade de vida de uma pessoa, ela se resume na quantidade de horas que ela trabalha. Tem muita gente que quando você fala assim, por que você quer sair de tal lugar? A pessoa vira para mim e responde assim, porque eu não tenho qualidade de vida lá na minha empresa, eu trabalho 12 horas. Então, já para alinhar no começo da live, qualidade de vida não é a quantidade de horas que você trabalha. Qualidade de vida é o ódio que te mata, é o ódio que você sente por aquilo que você faz. Então são coisas completamente diferentes. Uma coisa é você trabalhar 18 horas naquilo que você ama e estar rodeado de pessoas que te valorizam. Isso é uma coisa. Outra coisa é você trabalhar numa empresa 6 horas e estar do lado de pessoas que não te valorizam, que te toleram. Aí você passa a ter ódio por aquilo que você faz e você não tem qualidade de vida. Na infância é a mesma coisa. Qualidade de vida, você escuta muito também um discurso muito de que essas crianças não têm qualidade de vida. Essas crianças a mãe põe para fazer atividade disso, daquilo outro. Tô falando que não tô dizendo que não é para fazer, tá? E também não tô dizendo que é para fazer. Tudo nessa vida tem que ter equilíbrio. Mas tem mães, né, que fica nesse discurso de que eu não vou pôr o meu filho na natação, no Kumon, no inglês, não sei no que, porque criança tem que ter qualidade de vida. Gente, criança precisa se sentir amada. Tem mãe que não coloca essas crianças para fazer todas essas atividades, mas a mãe passa o dia com a criança, para de trabalhar, porque diz que tem que cuidar da criança. Só que ela não cuida da criança, ela só tá lá na casa. Ela passa 24 horas, essa mãe, no celular, e essa criança fica abandonada, sentada lá, a criança também jogada no celular e não se sentindo amada. Então, ó o Pinheiro chegando agora. Pinheiro, bom dia! Passando para aula, é isso mesmo, que aqui a gente tem aula. Então, pessoal, quando nós falamos de qualidade de vida nesse âmbito da rejeição, é importante eu queria que vocês fizessem uma reflexão sobre a vida de vocês, sobre a qualidade realmente de vida. Então, às vezes, aquela mãe que precisa trabalhar, que não tem condições realmente de ficar com aquela criança, às vezes ela fica 1 hora com essa criança, supriu as 12 horas que essa criança passou na escola. Enquanto que outra mãe
nem leva essa criança na escola, né? Fica 12 horas com essa criança em casa, mas não tem um carinho, não tem um afeto, não tem uma palavra de motivação para essa criança. Muito pelo contrário, é só desprezo, é raiva, xinga, berra, humilha essa criança. E é importante dizer que as crianças, elas não pediram para nascer. As crianças estão aí porque exatamente nós escolhemos que elas estivessem aqui. A contribuição do Márcio: priva a criança e não deixa ela se socializar. Perfeitamente isso, Márcio. E o pior de tudo isso é que todas essas histórias, ela construiu quem você é hoje. E ainda falando sobre rejeição, quem é rejeitado sempre vai interpretar a vida a partir deste filtro de rejeição. Então, tudo que alguém vai fazer para mim, eu sou aquela pessoa desconfiada, sabe? E até eu tenho bastante aquele discurso que diz assim: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Esta fala é uma fala típica de uma pessoa que sofreu rejeição por muito tempo. Olha, desconfia, hein? Quando começa a tratar muito bem, tem alguma coisa por trás. Então, a pessoa rejeitada, ela bota um filtro, ela coloca uma lente de óculos, onde tudo em volta dela é uma ameaça. Ela tem dificuldade com relacionamento, ela não se entrega no relacionamento, porque ela tem medo de ser rejeitada. Ela tem dificuldade na empresa que ela trabalha, porque para ela, todo mundo dali rejeita ela. Então, ela reclama muito da equipe. Eu tenho muita reclamação disso quando eu atendo aluno. É muito comum a gente identificar o sentimento de rejeição com aluno. Aluno, às vezes, ele gruda na gente. O fato dele grudar na gente porque você deu atenção para ele por conta de um exercício que foi explicado, a gente já faz a leitura, né? Essa leitura de que ele falta alguma coisa nesse aluno, né? Então, às vezes, uma experiência aqui, eu crio grupos de sala e crio para eu poder discutir com eles. É mais fácil eu falar com eles no WhatsApp e aí tá todo mundo ali, eu já dou o recado e tá resolvido. Porque eles estão muito mais no WhatsApp do que no e-mail hoje em dia. E aí eu tenho aquele aluno que ele participa da discussão do grupo, ele tá ali junto, mas quando ele vai dar a opinião dele, ele me chama no privado. Aí ele quer conversar comigo no privado, ele não quer conversar comigo no grupo. Por quê? Porque ele quer a minha atenção plena a ele, por conta desse sentimento de rejeição. Então é muito comum a gente identificar isso nas primeiras aulas ali que a gente vê, a gente já percebe esse tipo de história nesse aluno. Agora, outra coisa legal para falar, tem uma pesquisadora chamada Lise Bourdeau. Essa pesquisadora, ela trabalha com pesquisas para entender o comportamento dessas pessoas que são rejeitadas. E ela diz assim, olha, que diante das primeiras experiências de rejeição, as pessoas acabam criando máscaras e se tornam pessoas tímidas. Então é outra coisa legal para a gente falar aqui. O tímido, ele tem aí uma parcelinha de rejeição. E ele fica tímido por quê? Exatamente por medo da exposição e de se sentir rejeitado perante aquela exposição. E também você vê isso nas crianças, nos jovens e nos adolescentes. O fato de aquele medo absurdo de falar em público, porque é natural, o adolescente ele tem mesmo essa questão, né? Mas tem aquele que ultrapassa o limite. Então, tudo aquilo que ultrapassa o nosso limite, vai fazer com que nós estejamos aí em estado de alerta em relação a essa rejeição. Então, é algo pra gente pensar a respeito, tá? Pessoal, reforçando para quem chegou agora na live, clica no coraçãozinho pra mim e manda aviãozinho, porque eu tô vendo que o Instagram vai me cortar daqui a pouco. Faz isso pra mim, por favor, pra eu poder terminar a live pra vocês. Outra característica aqui é referente o que causa também rejeição, o sentimento de rejeição. Por incrível que pareça, a superproteção do pai e da mãe. Quando a mãe super valoriza aquela criança, sabe, que a proteção é acima da média, eu vou dar um exemplo também. Eu dei aula na educação infantil. Tem mãe que mora dentro da escola. Gente, o problema na educação infantil não é lidar com as crianças, é com a mãe. Você quer morrer.
Gente, criança briga mesmo, tá? Não sei se vocês sabem, mas as crianças, elas brigam e daqui 5 minutos elas estão se abraçando e se beijando. Criança é isso aí. Criança, quando ela vai na escola, ela começa a chorar que ela não quer entrar. A mãe virou a esquina, eles estão abraçando e beijando a gente. Porque criança é criança. E tem mãe que não deixa a criança respirar. Deixa a criança respirar. Deixa a criança fazer errado. Deixa. A superproteção causa na criança e no indivíduo adulto um sentimento de rejeição, porque a leitura que esse indivíduo faz acerca disso é de que as competências que ele tem não são suficientes. Então, aquela pessoa que está protegendo ela naquele nível hard faz aquilo porque ela não tem competência. Então, ela lê aquela falta de competência como uma rejeição. Então, olha o que causa. Eu vejo muito... eu tenho uma pessoa que ela é bem conhecida na internet. É uma moça. É uma mulher já, sei lá, deve ter seus 40 e poucos anos já. E ela tem um filho, um rapaz. E ela mexeu, ela posta vídeos na internet. E assim, eu fico chocada, sabe? Porque ela posta vídeos dizendo assim, ó, pra namorada do cara. Você que está aí querendo namorar o meu príncipe, você veja bem, o príncipe é meu, fui eu quem fez. Você acha que qualquer menininha de 20 anos vai querer, vai botar a mão no meu príncipe, vai casar com o meu príncipe? Gente, eu não sei se ela percebe o papel de ridícula que ela faz na internet. E às vezes ela grava tudo isso e vai filmando o rapaz. E você vê que o rapaz, cara, o menino morre de vergonha. E o vídeo bomba. Porque o que tem de mães que se identificam com aquele comportamento dessa mulher e compartilha o vídeo. E tem mães que contribuem embaixo, é isso mesmo. Essas menininhas que querem roubar os nossos filhos. Gente, é um comportamento tão ridículo que eu das mães eu tenho dó, tenho pena. E dos meninos eu tenho mais pena ainda. Porque esses rapazes, elas não têm noção do que elas estão criando com esses rapazes. Esse sentimento, sabe, de superproteção, ela tá falando pros meninos assim, olha, você é tão incompetente que você não dá conta de uma namorada. Então, e isso acontece muito mais com mães, com meninos, do que com meninas. Por quê? Porque a mulher tem essa questão dessa disputa com o filho. Quando o filho começa a namorar, a mulher, se ela ainda foi uma pessoa que sofreu rejeição lá na sua infância, essa mulher vai ter esse sentimento assim, em escalas quânticas, sabe? 1000 vezes maior. E ela não percebe que ela tá fazendo a mesma coisa com o filho dela, só que usando o outro lado da moeda. Então ela, por ter passado muitas vezes tudo isso, ela faz isso no filho, que na maioria das vezes é com o rapaz. Com a menina tem também, mas são doses menores. É muito mais com os meninos. Parte da nossa personalidade, é legal falar para vocês, que ela é construída por essas feridas emocionais. Então, o que você é hoje, você tem uma parcela das feridas emocionais que você construiu na infância e que todos nós construímos, tá, gente? Todos nós construímos. Gente, Instagram tá dando mensagem pra mim aqui. Clica no coração no aviãozinho, por favor. Manda convite aí pra quem você quiser. Por isso que quem sofre com a rejeição, ela busca o tempo todo o quê? Busca a perfeição. Chegou agora naquele conceito do perfeccionista pra você? Percebe? Você conhece gente que tem que ser perfeito em doses absurdamente. Vou dar um discurso para você. A criança, ela faz, o adolescente, a moça, ela escreve no caderno, né? Então ela tá escrevendo e tal. Se ela tá na penúltima linha do caderno e ela errou, sabe o que ela faz? Ela arranca a folha do caderno e começa a escrever tudo de novo. Por quê? Porque ela foi tão rejeitada na vida dela que tudo que ela faz tem que ser na máxima da perfeição. Eu não tô dizendo aqui que você é para fazer coisas mal feitas. Eu só estou explicando para você que quando as coisas são acima da média, que perde o nosso equilíbrio, não é legal.
Você tem que fazer tudo com a máxima dedicação possível. Tudo com a máxima dedicação possível. Mas você não pode chegar a ser um neurótico em cima disso. E tem gente que é neurótica quando se trata da questão de perfeição. Ó, o Renato contribuindo. Vale reconhecer que tem um problema e buscar ajuda. Perfeito, Renato. Inclusive, eu vou falar disso aqui, daqui a pouquinho. Outro item da pesquisa, ela fala, olha que interessante, hein? Essa parte da pesquisa eu adorei, que ela fala assim, que essa ferida emocional, geralmente ela é causada pelo progenitor do mesmo sexo, que na maioria das vezes é a mãe. Olha só, presta bem atenção no que eu vou te explicar agora. Quando se trata de superproteção, super protejo o meu filho, geralmente a mãe super protege o filho homem. Na maioria das vezes é assim, não é regra, mas é a maioria das vezes. Agora, quando é o sentimento de rejeição por aquela criança, na maioria das vezes é com o progenitor do mesmo sexo. Então, com a mãe, por exemplo. A mãe rejeita a filha, o pai rejeita o filho, porque muitas vezes enxerga nesta filha e neste filho competição. Muitas vezes a mãe olha para aquela moça, a vida que ela não teve, ela queria ter. Aquela moça tem a vida, a filha dela tem a vida que ela queria ter. Então, às vezes, na casa, a mãe tem um casamento meio torto. A mãe não queria casar. E, de repente, a mãe, sei lá, aconteceu alguma coisa, a mãe casou, engravidou, sei lá, a mãe casou. E ela já carregava da infância dela um sentimento de rejeição. Ela casa, é uma pessoa amarga, porque as pessoas que têm sentimento de rejeição, na maioria das vezes, não são pessoas fáceis de se lidar. Aí, o casamento não é muito legal. Ela tem uma filha. Essa filha observa aquele casamento, faz aquela leitura, associa o quê? Puta, casar é ruim. Então, eu não vou casar. Aí a menina, a mãe já tem um sentimento de rejeição por parte da menina, porque foi isso que ela aprendeu com a mãe dela, tá? Eu queria que vocês assistissem um vídeo no YouTube chamado Vida Maria, tá? Não é Vida da Maria, não, é Vida Maria. Depois vocês vão assistir esse vídeo para vocês entenderem um pouco como é que as coisas passam de geração em geração. E aí essa moça, vamos pensar que essa menina, essa filha, fez aquela leitura, falou, putz, casar é ruim pra mim, então eu não vou casar. O que essa filha faz? Vai viver a vida dela, viaja, vai pra fora, tem o apartamento dela, a casa dela, vai viver. A mãe olha pra tudo aquilo e fala assim, putz, é esse cenário que eu queria pra mim. Então, como eu não posso ter esse cenário, como eu não posso ter isso, eu projeto na minha filha o quê? Rejeição. E isto vai acontecer também, ó, como diz aquele carinha lá do Rio de Janeiro, pegue essa visão. Isso vai acontecer também quando o filho super protegido desta mãe, o homem, casa com uma moça e eles vão viver a vida dele felizes para sempre. A sogra, rejeitada lá na infância, olha para a vida daquele casal, gostaria de ter a vida que a nora tem, aí ela parte para cima na agressividade. Por quê? Porque atrás dela tem um sentimento de rejeição e de desprezo, tá? Então, o sentimento de rejeição, nada é legal, viu, gente? Não tem nada que é legal. E é importante dizer que quando essa rejeição ela é causada pela mãe, a busca dessa filha, vamos pegar agora, a mãe despreza a filha, a mãe rejeita a filha. Essa filha, enquanto criança, a criança não consegue lidar com esse sentimento. Aliás, a criança nem entende que ela está sendo rejeitada. A criança, ela entende que ela nem pode chegar próximo. E tem mãe, olha só, gente, que coisa cruel isso, né? Tem mãe que tem preferência por filho e faz questão de mostrar isso. Tem mãe que faz referência por filho e faz questão de mostrar isso, tá? Ah, Érica, mas não é verdade, eu tenho 3 filhos e gosto dos 2 do mesmo jeito. Então, pelas pesquisas, isto não é verdade, porque é impossível a gente gostar das pessoas na mesma intensidade. É natural e tá tudo bem. A mãe se simpatiza mais com o filho porque se dá melhor com o filho do que com o outro. Mas mãe, pelo amor de Deus, você não precisa deixar isso claro a ponto de fazer com que o outro se sinta rejeitado. Então, quando a mãe não consegue lidar com isso, a mãe precisa se tratar, assumir esse papel e se tratar. Porque ela não tem ideia do dano que ela está fazendo na vida desta outra pessoa, desta outra filha, desse outro filho.
E quando é a filha, isso que eu queria falar para vocês, quando é a mãe que rejeita a filha, esta filha rejeitada, ela passa a criar uma vida, ela cria uma vida que o foco na vida dela é agradar a mãe. Então tudo que ela faz, ela vai atrás para agradar a mãe. E a mãe faz o quê? Dá a patada. Então essa criança, essa adolescente, essa mulher, muitas vezes, ela se sente mais rejeitada, porque qualquer coisa que proceda dessa mãe, para esta criança rejeitada, o nível, né, de rejeição, ela se torna uma pessoa muito mais sensível. E o nível de rejeição se torna aí acima da média. Ó o Márcio falando, infelizmente conheço muitas pessoas próximas que reagem assim. Eu também, Márcio, e o pior, Márcio, eu atendo essas pessoas. É muito triste, porque tem gente que vem, né, conversar comigo, que tá com problema de carreira. E aí quando a gente começa a conversa, né, quando você leva essa conversa mais adiante, a gente percebe que o problema dessas pessoas que estão ali para conversar comigo não é carreira, é um problema típico de rejeição. Então ele não evolui na carreira, ele não evolui na vida dele, ele não prospera, tá? Então a mãe, o papel do pai e da mãe, no primeiro momento, é fazer com que essa criança se sinta aceita, tá? Outro item aqui que eu marquei para falar para você. A pessoa que é rejeitada, olha só, ela prefere a solidão. Por isso que você vê pessoas com sentimento de rejeição em poucos relacionamentos. Quando eu falo relacionamentos amorosos, o rejeitado, às vezes ele tem uma galera, uma turma de amigos, que é onde ele vai precisar se nutrir, senão ele vai morrer, né, de falta de amor, então ele vai atrás de amigos. Mas quando se trata de relacionamento, firmar um relacionamento, ter um relacionamento, essa pessoa acaba tendo muito mais dificuldade nesse sentido. Então ele prefere se isolar, ele se isola. E aí, por que ele se isola? Porque é uma proteção. Então eu vou me relacionar com alguém, porque o que passa na cabeça dessa pessoa, o que essa pessoa aprendeu sobre amor? Essa pessoa aprendeu que quando ela ama, ela é rejeitada, porque o primeiro amor da nossa vida é do pai e da mãe. Então, eu amo e sou rejeitada. Então, amor é isso, eu gostar de alguém e esse alguém me rejeitar. Então, para me proteger, eu vou preferir não me envolver, tá? Então, é bem esse o discurso. E eu volto a dizer, falar para vocês aqui, tudo tem que buscar o equilíbrio, tá? Tudo é equilíbrio. É claro que tem gente que, olha, eu prefiro não me relacionar. E tá tudo bem. Emocionalmente você tá resolvido? Tá tudo beleza. O que não pode é não estar emocionalmente resolvido e usa essa situação como forma de isolamento, tá? Outra coisa também. Aí a pessoa que é rejeitada, às vezes os amigos percebem, às vezes a família percebe, o tio, a tia percebe. Aí o que a tia e o tio faz? Tenta aproximar dessa pessoa, dessa criança. Tenta, sabe, abraçar essa criança. E é muito natural que a pessoa que se sinta rejeitada, ela tenha aquele sentimento que eu falei no comecinho da live, do tipo, quando a esmola é muito, o santo desconfia, olha, tá me protegendo, tá querendo cuidar muito de mim. Por quê? Porque ela não tá acostumada com esse tipo de sentimento. Porque todas as vezes que ela foi buscar esse sentimento, ela tomou uma patada, e na maioria das vezes da pessoa que ela mais ama, e ela acaba que não quer se sentir escolhida, tá? Ela não quer se sentir escolhida, ela nem sabe como se sentir escolhida, então ela acaba não sabendo amar as outras pessoas. Agora, gente, para encerrar, que você deve estar perguntando para mim aí, Érica, como curar tudo isso, né? Aí pegando a fala aqui do meu amigo do Renato, como curar isso? Primeiro item, Renato já falou. Então, ó, primeiro de tudo, eu preciso aceitar a minha ferida. Eu preciso aceitar. Realmente nasci dentro de uma família com uma mãe que tinha alguns problemas de ordens emocionais e que ela me rejeitava. Então, eu aceito esse sentimento, essa ferida. E entendo que o problema não é comigo, isso é expansão de consciência, esse problema não é comigo. Eu não tenho culpa, é uma forma que essa mãe tem de exacerbar, de colocar para fora, de externalizar o seu sentimento. A primeira coisa, eu aceito isso. Depois que eu aceito, se eu percebo que a minha ferida é muito grande, eu vou procurar uma ajuda, como o Renato falou aqui para nós.
eu vou procurar uma ajuda terapêutica, uma psicóloga, escolho alguém para ir conversar. Às vezes você vai lá 2, 3, 4 sessões, gente, você resolveu o problema da sua vida. Tem que ir, tem que ir. Ai, Érica, mas eu não tenho vergonha. Gente, se você tem vergonha, não conte para ninguém então que você tá indo, mas vá fazer isso por você. Então o primeiro item é aceitar. O segundo item, que vai ser libertador para você, é você perdoar quem faz isso com você. Perdoe, porque a pessoa não tá legal, tá? Ela não tá dentro das condições emocionais dela legal, porque quem tá legal não rejeita as outras pessoas, tá? Uma pessoa que tem um sentimento de amor que possa oferecer, jamais ela vai ficar rejeitando outras pessoas, tá? Porque ela tem amor para dar, e nós só damos aquilo que a gente tem. Então, o rejeitado, ele dá o quê? Rejeição. Aquela pessoa que foi amada, ela vai dar o quê? Amor, tá? O terceiro item. Então, o primeiro é você se aceitar, procure ajuda. O segundo, perdoe quem fez isso pra você. O terceiro, comece você a se tratar. Se dê amor pra você, sabe? Permita-se. Tira aquele dia pra você. Cuide de você, vá fazer sua unha, faça seu cabelo, você que é menina, sabe? Permita-se. Permita-se. Exclua, pelo amor de Deus, do seu Facebook todo mundo que te causa mal. Bloqueia esse povo. Bloqueia. Pare de ficar se machucando, porque tem gente que já tá uma ferida inteira no corpo e fica se relacionando com pessoas que ficam jogando vinagre, sal nessa ferida. Então, permita-se a se dar amor. Ó, o Márcio falando, as pessoas precisam quebrar o tabu de não buscar ajuda com profissionais como psicólogos e psiquiatras. É perfeito isso, Márcio. É perfeito. As pessoas precisam entender que a nossa saúde mental também pode ficar doente. E existem remédios. As pessoas passam anos e anos em pesquisando para desenvolver um remédio para nos ajudar. Então nós temos que ir, nós temos que tomar o remédio, nós temos que nos tratar. E o quarto item que eu quero falar aqui sobre a cura, que nós não podemos apagar o nosso passado para poder aliviar a dor da ferida, mas, gente, a gente pode ajudar a cicatrizar essa ferida. E como é que a gente cicatriza essa ferida? Essa ferida a gente pode cicatrizar amando a gente mesmo, tá? É muito gostoso você sentir o amor da outra pessoa no equilíbrio, sem ser esse negócio acima da média que sufoca, né? Tem gente que sufoca, pelo amor de Deus. Sufoca é demais, né? Você casa com uma pessoa que tem um ciúme, que você não pode sair na rua. Cara, deixa as pessoas respirarem, cada um tem o seu tempo, né? Então, você pode sim começar a cuidar de você. Você apagar o que foi feito com você? Não, você não vai apagar. Mas você pode cicatrizar essa ferida. E você cicatriza desta forma que eu te falei. Aceite, perdoe quem fez, procure ajuda e cuide de você. Cuide de você. Então, pessoal, nessa live curtinha aqui de hoje, uma aula, né, que eu brinco que eu não faço live, eu dou aula, eu queria que você pensasse sobre isso, sobre você, sobre a sua história de vida, sobre a personalidade a qual você se formou, a personalidade que você tem, né? Isso tudo é fruto dessas histórias. É importante dizer que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós nos sentimos rejeitados. Somos rejeitados às vezes pela religião que a gente escolhe, somos rejeitados às vezes pela preferência sexual que a gente definiu ter na nossa vida. Por quê? Porque a gente vive dentro de uma sociedade que coloca regras. Então, ninguém está livre de ser rejeitado, todos nós somos. O problema maior não é ser rejeitado, o problema maior é como eu vou lidar com essa rejeição. Quando eu sou criança, eu não tenho a mínima ideia de que exista isso, porque a criança acha que só existe amor. A criança não conhece outro tipo de sentimento. E quando esse sentimento vem, a criança não sabe lidar com isso. Agora, nós, enquanto adultos, nós podemos sim reprogramar tudo isso no nosso cérebro, ressignificar isso. Inclusive, o curso que eu ministro chamado Mind Power é um curso que eu trato disso. Tem uma aula inteira onde eu vou falar ainda sobre a rejeição, tá? E eu queria finalizar, deixa eu ler o que o Márcio colocou aqui. Temos que cuidar das pessoas mais importantes da vida, você mesmo. É isso mesmo, Márcio. A primeira pessoa que tem que vir lá na escala de importância é você. Depois vem nossos filhos, maridos, esposas, pais, mães e etc. Mas quem tem que estar lá no topo da lista sempre somos nós. Por quê? Porque as pessoas, elas querem te ver bem.
mas elas nunca querem te ver melhor que elas. Então é uma coisa que a gente tem que sempre pensar a respeito. Renato, agradecendo por compartilhar. E eu quero pedir licença para compartilhar com você que é cristão e tá aqui. Quem não é, eu vou pedir licença para você que não é, mas eu vou compartilhar com quem é cristão um versículo que eu gosto muito, 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 muito e que apoia muito a gente quando se trata de rejeição, que é um versículo que está no livro de Pedro. Então é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, pedi para a Adriana anotar aí. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Depois eu quero que você leia isso, cola isso no seu computador, tá? Diz assim, olha, isso aqui é Jesus falando, ó. Vós, ele tá falando com você, tá dando nome. Renato, Márcio, Itamar, a Dani que tá aqui. Deus tá falando pra você, ó. Simone, tá? Todo mundo que tá aqui, o Freitas, o Everton que chegou agora. Everton, eu quero que você assista a live inteira. Tá falando com a Carla, tá falando com o Pinheiro, tá? Tá falando com todos vocês aqui, com a Isa que chegou aqui também. Todo mundo que chegou aqui, Deus tá falando pra você. Troca o nome vós, coloca teu nome aí, Márcio, pra você, Renato, pra você. Vós, porém, Renato, Márcio e etc. Sois raça eleita. Olha que coisa linda isso. O Márcio, o Renato falou? O que o Renato falou? Eita, meu devocional antes da live foi com esse trecho. Então, Renato, eu vou colocar você no nome desse versículo, tá? Então, vós, Renato, porém, sois raça eleita. Olha que coisa linda. Você é eleito. Você é uma raça eleita. Sacerdócio real. Olha que coisa mais linda. Nação santa. Renato, você é nação santa, Renato. O versículo fala que você é propriedade exclusiva do Senhor. A fim de que você proclame as virtudes daquele, que é Jesus, que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha que coisa linda. Então, todas as vezes que você se sentir rejeitado, leia esse versículo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Você é propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar as maravilhas que Ele fez, que Deus fez. Você foi escolhido para isso. Você tem ideia disso? Tem noção disso? Às vezes o cara lá, o teu pai, tua mãe te rejeitou, mas você tem ideia que você é exclusivo de Deus? Tem noção disso? O pai e a mãe que rejeita é só um veículo para você chegar até aqui. Então você é nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, que veio somente para proclamar as virtudes daquele que te amou você, tirou você das trevas e colocou você na maravilhosa luz. Isso está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então, que no dia de hoje, 1º de maio, que está começando um mês, que seja um mês de bênção na sua vida, de muito amor, que todo esse sentimento de rejeição que você teve ou que você tinha, eu quero dizer para você que trabalhe isso. Primeiro, todas as vezes que alguém rejeitar você, lembre desse versículo. Você é nação santa. Você é uma pessoa, você é propriedade exclusiva do Senhor. Essa pessoa que fala isso para você, ela não entende nada do que ela tá falando. Ela não sabe nem com quem que ela tá falando. Então você agora, a partir de agora, você pode até usar esse versículo para ela e dizer para ela, cara, você sabe com quem é que você tá falando? Meu, você tá falando simplesmente com uma pessoa que faz parte de uma raça eleita, de uma pessoa que faz parte de um sacerdócio real, de uma pessoa que é de propriedade exclusiva do Senhor, que eu vim aqui somente para isso, para proclamar as maravilhas dele, porque ele me tirou das trevas e me colocou na maravilhosa luz. Quem é você para me rejeitar? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus ilumine a sua vida, que Deus prospere o trabalho das suas mãos, que hoje seja uma sexta-feira incrível na sua vida e que você possa ter experiências maravilhosas da parte de Deus. Que Deus fale com você nos mínimos detalhes e que seu ouvido esteja atento para ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo para você. Hoje a gente teve pouquinhas pessoas aqui na live, mas eu tenho certeza que o recado desse versículo, como o Renato falou, que foi o devocional do Renato antes de começar a live, que seja esse, que as lives sejam realmente para validar aquilo que o Senhor quer falar e ministrar no seu coração, porque isto é ministério e é mistério entre Deus e você. Como diz aquela música do Danese, né?
que ele fala, né? Isto é mistério de Deus com você. Então, isso é o mistério de Deus com você, tá? Então, que ele fala, né? Você é o espelho, né? Que reflete a imagem do Senhor, né? E é isso que você é. Então, não importa para ele quem você foi ou quem você, na verdade, é o que você tem. Para ele importa quem você é, porque Deus olha o que está dentro do seu coração e ele te fez para dar certo. Você é obra-prima de Deus. Deus não fez você para dar errado, tá bom? Se você tá dando errado, é porque você tá usando a ferramenta errada e tá no caminho errado. Mas Deus te fez para dar certo. Beijo para vocês e a gente se vê amanhã, 5h45, na live e 12h37. Hoje eu espero você também para uma live, tá? Dá um recado. Eu vou fazer uma bateria de live semana que vem falando o que Deus faz no seu cérebro no momento da oração, nas lives do almoço. Compartilha essa live com um monte de gente. Tchau, tchau.